Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Bem, sei que me encontrar aqui nesse vídeo está causando estranhamento a vocês, mas infelizmente a professora Leila não trabalha mais na nossa escola, ela pediu desligamento por motivos particulares, né? E a partir de agora quem vai trabalhar com a parte de redação, além da parte de português, serei eu. Espero que a gente conduza esse trabalho com a maior competência, a mesma competência que a Leila teve todos esses anos à frente da cadeira, né? À frente dessa disciplina. Espero que eu esteja à altura aí de substituí-la, tá bom? E o primeiro conteúdo que a gente vai estudar, que eu estava dando uma olhadinha no nosso livro, é o texto de divulgação científica. O nome já diz, né? Divulgação, divulgar, expor. Então vamos analisar direitinho? Estou olhando aqui o livro e vamos analisar o que consiste esse gênero, né, textual. Qual é a função desse gênero? Qual é o intuito desse gênero? Antes de eu começar até mesmo a falar sobre ele mais detalhadamente, falar da estrutura, né, desse texto, eu quero distinguir, porque tem o artigo científico e tem o texto, ou o artigo também, alguns livros vêm texto, outros vêm artigo. Então, o que é um artigo científico e o que é um texto de divulgação científica? O artigo científico é aquele texto que é escrito de cientista para cientista, né? Entre eles, qual é a função? É tirar as dúvidas, esclarecer dúvidas pertinentes a determinadas áreas da ciência, da tecnologia. Então, ou seja, de um profissional para outro, do cientista, do estudioso para outra. Então, uma linguagem mais restrita, que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Porque eles são estudiosos, eles já sabem, né, o que é aquele termo, o que aquela expressão está querendo dizer, né, explicar acerca de alguma coisa. Então, o artigo científico é voltado para os especialistas. Então, uma linguagem mais restrita, própria, uma linguagem mais técnica. Já o texto ou artigo de divulgação científica, esse sim que nós vamos estudar, aí sim, é divulgar o quê? Justamente aquilo que os cientistas, os estudiosos, né, eles abordaram, eles estudaram, eles descobriram, né? Então, qual é a função desse texto? É divulgar algo que foi estudado, que com certeza é do interesse da população, certo? Então, a função do artigo, do texto de divulgação científica é divulgar a ciência, o conhecimento científico, principalmente para aqueles que não têm esse conhecimento, né? E esse gênero, ele geralmente é divulgado, é exposto. O que é divulgar? É expor, né? É divulgado, é exposto, é publicado aonde? Nos meios de comunicação em geral, né? Nos jornais, nas revistas, nos jornais impressos e agora também online, né? Nas revistas, na própria televisão, nos telejornais televisivos, nos sites, beleza? Agora eu vou falar. Esqueci de abordar. A linguagem desses textos é uma linguagem clara, diferente do artigo. É uma linguagem clara, simples, objetiva, para que todos possam entender. Porque se for muito rebuscada a linguagem, a gente já não entende mesmo daquele assunto. Como é que a gente vai compreender o que foi descoberto, né? Então é importante que essa linguagem seja objetiva, clara, certo? Agora eu vou falar sobre a estrutura desse texto de divulgação científica. Ele possui introdução, né? Em que consiste a introdução? É apresentar o assunto, porque foi que está sendo abordado. Claro?
Um desenvolvimento, o desenvolvimento pode, em regra, né? Pode ter de 2 a 4 parágrafos, e ali a gente vai realmente debater as ideias, colocar as ideias que foram descobertas ou estudadas, e, por fim, a conclusão, que é o final, é o fechamento do assunto em voga que foi abordado. Certo? Ficou claro, pessoal? Então, o que difere o artigo científico do texto de divulgação científica é que o artigo, fazendo aquele repetecozinho que eu sempre gosto de fazer com vocês, né? É que o artigo é restrito, é só para os profissionais da área, da ciência, da tecnologia. Já o texto de divulgação, ele vai ser divulgado, ele vai ser o quê? Exposto, para que todos tenham acesso àquela informação ou aquela abordagem que foi feita. Então, para que todos possam tomar ciência do que foi estudado. Então, a linguagem tem que ser clara para isso, para que todos entendam. A linguagem tem que ser clara e objetiva. Tá bom, meus lindos? Qualquer dúvida, tudo que eu falei aqui tá direitinho colocado tá tudo explicitadinho lá no nosso livro, e na próxima semana eu vou fazer uma aula ao vivo. Então, qualquer dúvida mais a fundo, a gente vai tirando nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Então, daqui para frente estaremos caminhando juntos com muita responsabilidade, muito afinco. A princípio agora, né, nessas aulinhas à distância, online, depois juntinhos ali, fisicamente falando, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho para vocês. Até a próxima.